Olá pessoal, boa noite. Sejam todos novamente bem-vindos ao curso de Técnico em Automação Industrial. E hoje estamos com a UC Instrumentação e Controle. Hoje a aula do dia 1º de 10 de 2024, o professor Alan vai estar explicando novamente a situação de aprendizagem para vocês e passando parte do conteúdo. Novamente, obrigado pela sua presença. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades.
Pessoal, então, sem mais demoras aí, ó, dando continuidade nas atividades. Então, temos aqui o primeiro fórum, né, que é através aí de uma análise sobre nível e vazão, né, ok? Então, neste caso aqui, ó, as medições de nível e vazão, embora não tenham conhecimento, conceitos simples, né, exige algumas vezes métodos e procedimentos aí aprimorados. Então temos medidores aí, temos diversos medidores de nível e vazão, temos transmissor indicador de nível, né? Transmissor indicador de vazão, temos rotâmetro, que são variáveis aí, né, importantes na indústria, não só é, pelo seu tipo de processo de fabricação, né? Mas também para fins de cálculo de custo e benefício, de acordo com o levantamento. Os sistemas de medição de nível e vazão podem variar em sua complexidade, desde simples visores para leituras locais até indicação remota, registro ou controle automático. Na indústria, pessoal, nós trabalhamos aí com vários tipos de medições de nível de líquidos como de sólidos. Neste caso aqui, neste fórum, que é para falar sobre nível e vazão, costuma-se definir, né, o nível como sendo a famosa altura do conteúdo de um reservatório, que poderá ser um líquido, que nós falamos, ou um sólido. E vazão é rapidez com que qual um volume escoa ali pela tubulação, né? Com base aí nesses conceitos e nos conteúdos disponíveis tanto na apostila como no conteúdo e no ABA, também faço uma pesquisa na internet sobre os medidores de nível, vazão, tanto direta como indiretamente, citando-se detalhes, né, e suas características de cada instrumento de medição. O outro fórum que nós temos, além do nível e vazão, né, nós temos aí temperatura. Vários equipamentos, vários processos de fabricação trabalham com temperatura. Então, por exemplo, nós temos uma máquina na parte de termoplástico. Você pensa para a fabricação de cadeira, mesa, para-choque, aquele garrafão de água que vocês conhecem aí, garrafinha, por exemplo, de refrigerante, médio, 600, né? 1 litro, 1,5 litro, 2 litros. Aí nós temos aí a fabricação na parte de termoplástico, envolvendo a temperatura. Nós temos duas máquinas principais que trabalham com temperatura. Por exemplo, temos a sopradora e a injetora. Pessoal, qual que é a diferença? Por exemplo, na fábrica, como começou a ter vários produtos de performance, ah, tem várias pessoas que estão utilizando até para fazer festinha de aniversário de criança, coloca confete dentro, balinha e assim sucessivamente. Performa é um recipiente de plástico, né? Que tem uma rosca com a tampa. Nesse caso, ele é totalmente transparente. Essa performa, vamos para a fabricação da garrafa. Você imagina o seguinte, que o processo de fabricação seria essa preforma, passa por um sistema de aquecimento através de resistência elétrica, né? Então, falando da parte aí de temperatura, tem a resistência elétrica que aquece, temos um sensor de temperatura, né?
que identifica os valores dessa temperatura, e esse sensor de temperatura, ele é interligado num controlador de temperatura. Esse controlador de temperatura, simplesmente o operador vai estar colocando a temperatura ou set point que ele deseja, né? Então, por exemplo, ele deseja ali uma temperatura de 150 graus. Aí ele vai e define lá no controlador de temperatura, gira no sentido horário. O sensor vai identificar esse valor de temperatura para seguir o seu processo de fabricação. Vamos dizer que é o processo de fabricação de garrafa. Essa preforma vai passar em um dispositivo de resistência elétrica, vai aquecer a preforma, vai dar continuidade, né, na linha de produção. E aí você imagina que tem um molde. O molde é da garrafa que vocês conhecem, certo? E aí acontece o seguinte: esse molde ele é totalmente gelado, trincando. Pensa com um negócio trincando, geladinho. Você põe a mão no molde, né? Você não pode deixar muito tempo lá que gruda sua mão. Então o molde ele é totalmente gelado. Por quê? Porque a gente tem uma central de água gelada que vai sair a mangueira ali, conecta no molde e esse molde fica totalmente refrigerado, ok? Aí ele fica totalmente refrigerado, fica bem geladinho. Como a pré-forma tá vindo ali, quente, né? Aí o molde fecha e vem um bico em cima e joga uma pressão, por isso que a gente chama de soprador. Aí coloca ali na ponta, né? Ele vai teoricamente soprar. Aí ali ele vai o que? Aumentar de tamanho, bater. Como o material tá quente, ele vai bater ali no molde ali, ó. Vai ter aquele choque térmico e tem aí a parte da distribuição da seu processo de fabricação da garrafa, ok? Certo? Você chega a ver a, a divisão do molde e também a gente pega algumas características da garrafa. Depois você nota, pega uma garrafa de refrigerante e dá uma olhada bem na lateral dela. Você vai ver que tem um risco de em cima e embaixo, ok? Aí esse risco de em cima e embaixo é a divisão ali do nosso molde ali, ok? Que ele abre e fecha ali, né? Aí vai ficar aquela marquinha lá que você vai verificar. Essa foi a parte que eu falei para vocês sobre sopradora, né? Agora vamos falar um pouco de injetora. Injetora, você imagina que ela já trabalha com a parte de hidráulica, certo? Eletrohidráulica. Hoje nós temos um maquinário, você imagina que tem um funil gigantesco no começo da máquina, onde a gente coloca dentro desse funil granulado. Imagina que é plástico bem pequeno derretido, né? Derretido não, bem umas bolinhas, né? E aí, esse granulado, o que que acontece? Também tem as resistências que a gente chama de zona. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Vai aquecer ali o tubo que a gente chama de canhão. Vai aquecer esse produto, vai derreter o produto, né? E nesse canhão a gente tem tipo como se fosse a broca lá da furadeira. Você imagina que a gente tem uma rosca sem fim ali, ó, que ela vai girando, pega o produto derretido, vai girando e vai levando esse produto. Chegando na parte frontal da máquina ali, fica mais ou menos no meio, né? Ele tem uma parte interna lá que vai sair esse plástico quente, né? Muito quente. E o molde também novamente trincando, geladinho, gelado, 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 que vem da central de água gelada. E aí vamos dizer que o processo de fabricação seria pote de creme, né? Então o molde é o desenho do pote de creme. Aí o molde fecha, o plástico
derretido vai ser inserido ali. O plástico derretido ele tem aquele choque térmico juntamente com o molde. Espera ali uns 3 segundos a 5 segundos, o molde vai abrir e está aí feito o seu pote de creme. Da mesma forma seria a cadeira, o para-choque, o fone de ouvido, né? Vai depender da forma que você quer trabalhar, ok? Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui uma garrafa de metal, mas a tampa aqui é de plástico, tá vendo aqui, ó? Então, como é que a gente fabrica aqui essa tampa de plástico? Aí eu pego, faço o desenho no CAD, que é o desenho assistido pelo computador. Fiz esse desenho aqui, aí eu vou fazer um molde dessa tampa, tá vendo aqui, ó? Aí o molde, ele tá totalmente gelado e temos o nosso choque térmico, ok? De acordo com o plástico derretido, né? Então, falei para vocês um pouco aí sobre injetora e sopradora, ok? Outro detalhe também, na fábrica, nós trabalhamos com. Você imagina que alimento não pode ter bactéria e nem micro-organismo, certo? Se você for em fábrica, o inimigo de tudo, certo? No processo de fabricação de alimento é bactéria e micro-organismo. Não pode ter de jeito nenhum. Por isso, você vai ver quando visitar a fábrica, você vai notar que a tubulação é de aço inox. Por que aço inox? Porque o aço inox mata, ajuda a matar bactéria e micro-organismo. E tem outro processo que a gente utiliza também, que é o quê? Pasteurização. O que é essa pasteurização, professor? Você imagina que a gente pega qualquer tipo de produto, como massa, né, antes de ir para o forno, líquidos, né, suco de laranja, cerveja, beba com moderação, né, refrigerante. Aí você tem que elevar a o leite, né, tem que elevar a temperatura e depois abaixar essa temperatura. Quando você eleva a temperatura e abaixa essa temperatura, você acabou de matar tanto bactérias e micro-organismos. Isso aí você aprende desde lá com a mamãe, com a vovó, né? Certo? Que é o que? Antes de você beber o leite lá, você tem que ferver o leite. Vai ferver o leite. E é isso. Você lembra? Não deixa o leite derramar, né? Faz isso aí para matar a bactéria e micro-organismo. Nesse fórum aqui, eu acabei de falar para vocês aí vários tipos aí que você pode estar falando, né? Sobre temperatura e falar sobre o set point. Set point é o valor desejado que você quer da temperatura. Pode falar sobre o processo de cozimento, né? Certo? Ok? Nesse caso aqui, ó, o operador de máquinas regulou o reostato de temperatura, que é o controlador, né, na faixa selecionada. Porém, toda vez que é acrescentado alguma perturbação no processo, como, por exemplo, o acréscimo de água demora mais tempo para cozinhar. E o operador tem que aumentar a temperatura manualmente. Aqui a gente poderia estar trabalhando com um processo automatizado, PID, que a gente chama de proporcional, integral e derivativo, que seria um controlador de temperatura mais caro, que você tem a possibilidade de estar alcançando seu valor de temperatura mais rápido, ok? Dito isso aí, professor Alan já ajudou bastante aí sobre este fórum, né? Nós temos aqui, então, ó, o nosso terceiro fórum, que é sobre pressão. Nesse caso aí, ó, cite alguns exemplos práticos de medição dessas variáveis de processo através da pressão. Então, por exemplo, nós temos transmissor indicador de pressão, transmissor indicador de vazão, certo? Temos um manômetro, né?
Você imagina o seguinte, peraí, vamos lá. Quando você está com carro, bicicleta, moto, você vai lá encher o pneu. Aí temos lá no posto, inclusive alguns postos, né? Já tá até cobrando R$ 1, pelo menos, né? Você chega lá no posto lá, e aí a medição lá geralmente não é em bar, é em PSI. Aí se for o carro, por exemplo, pneu dianteiro, você coloca ali 32 PSI, 33 PSI. Aí, pneu de trás também, você verifica ali a pressão que você vai colocar. Na moto, e na sua bicicleta também você vai estar enchendo aí seu pneu, né, com uma determinada pressão. Em sistemas de automação industrial, que envolve a indústria 4.0 evoluindo para 5.0, nós trabalhamos na fábrica com pressão de 4 bar. Tem alguns equipamentos que chegam a 6 bar. Geralmente é 4 bar, ok? Aí a gente trabalha com bar, beleza? Então temos PSI, temos megapascal, temos bar, né? Bar e PSI é o mais utilizado, ok? Pode falar então sobre transmissor indicador de pressão, transmissor indicador de vazão, rotâmetro, manômetro. Então, várias dicas para vocês aí de medições de pressão. E aí, professor Alan, além de estar falando sobre os fóruns, nessa situação de aprendizagem, pessoal, nós temos aqui um simulado do SAEP, tá vendo aqui, ó? Esse simulado do SAEP, o que que ele faz? Ele é um simulado com várias questões. Não precisa se preocupar que você não vai reprovar por causa disso. Neste caso, esse simulado do SAEP, o que que ele faz? Ele faz uma avaliação de todo o nosso sistema e de seu curso. E de outros cursos também, como técnica eletrotécnica, técnico em automação, técnico em mecatrônica, vestuário, e são várias áreas, né? Então, você imagina que tem que fazer uma avaliação, por exemplo, entre os alunos aqui do estado de Goiás, é aplicada uma prova teórica e também uma prova prática, né? Faz um sistema de avaliação para ver como que está o andamento do curso e o que poderia melhorar com materiais tanto físicos como didáticos, né? Então, por exemplo, foi do SAEP aqui, ó, pessoal, que surgiu apostilas com inovação e tecnologia. Então, nós temos apostilas hoje do Senai de predial, industrial, eletrônica, automação, de várias áreas, onde você chega lá o celular, você vai ver o que nós chamamos de realidade aumentada. Aí na hora que você aponta o celular, a câmera do celular, o que acontece? Você vai ver ali um processo funcionando. Você vai ver o funcionamento do motor, você vai ver como é que liga a lâmpada, ok? Foi através de dicas assim de vocês, né, de avaliações, que chegamos aí a produtos mais tecnológicos aí para todos os cursos. Então, faça essa avaliação do SAEP tranquilamente aí. Você vai ver que é sobre o conteúdo que vocês estão trabalhando, ok? É uma avaliação bem tranquila, que nem eu falei para vocês, não precisa se preocupar que você não vai reprovar por causa disso, mas você tem que participar aí do simulado do SAEP para quando chegar o dia de fazer a prova, você tá bem tranquilo aí e vai tirar nota 10, ok? Certinho? Se não tirar 10, tira pelo menos 9,5. E aqui o professor Alan preparou também, ó, uma mega aula aí sobre essa parte de instrumentação e controle. Introdução, então, à instrumentação e controle. Essa instrumentação e controle, pessoal, desempenha um papel fundamental na indústria, na parte da automação e otimização dos processos industriais. Essa disciplina, ela envolve medição, monitoramento, regulação de variáveis críticas, como nível, vazão, temperatura,
pressão, como foi citado aí nos fóruns para vocês. Visando a eficiência, a segurança, sustentabilidade das operações. No caso de medição de nível, sensores de nível utilizam princípios físicos como pressão, hidrostática, capacitância e ultrassom para detectar a altura de um líquido ou sólido em um recipiente. Monitoramento. Os dados de nível são processados e exibidos em painéis. Por isso que nós falamos assim, ó, nós temos aí, ó, transmissão indicador de pressão, transmissão indicador de nível, ok? Transmissão indicador de temperatura, permitindo aí que os operadores acompanhem os níveis de insumos e produtos, né, no processo de fabricação industrial. Através da medição de nível, nós podemos citar os controles, sistemas de controle totalmente automatizado, que ajustam válvulas e bombas para manter os níveis dentro de faixas operacionais seguras, ok? Por exemplo, a gente coloca num tanque o sensor de nível alto e sensor de nível mínimo. E o acionamento da bomba na faixa automática será através desses dois sensores, ok? Certo? Agora, outra variável bastante utilizada, né, em medidas é a vazão. Existem aí, pessoal, diversos tipos de medidor de vazão, como turbina, vórtice, eletromagnético, ultrassônico, né? Cada um com suas próprias características e aplicações. Vai depender, logicamente, do processo de fabricação que vocês estão trabalhando, ok? É. O controle preciso da vazão é essencial para garantir a qualidade, a segurança e a eficiência dos processos de fabricação, como transferência de fluidos e enchimento de recipiente, como as garrafas que eu citei para vocês. Você imagina que quando está trabalhando lá com a fabricação de suco de laranja, a garrafa tem ali, né, a altura certinha do nível, né, que tem que ser mantido no recipiente. Para isso, você controla a vazão, ok? A vazão da sua bomba. Integração com o sistema. Os dados de vazão são integrados com o sistema de controle de automação que fornece informações em tempo real e permitem ajuste fino nos processos. Você imagina que a caldeira trabalha com o sistema de vapor, tá, pessoal? Temperatura. E a gente tem que estar controlando a medição da vazão, certo? Porque senão, o que acontece? Pode dar um certo problema. Se uma caldeira estourar, são quilos e quilos de pressão aí, que pode aí danificar tanto a estrutura como ter um acidente mais elevado aí, né? Que as pessoas podem se ferir. Por isso tem que ter um controle automático da vazão, né? Medição de temperatura. Medição de temperatura, vocês podem notar aí, por exemplo, ao lado aí nós temos um medidor, né? Analógico, nós chamamos de analógico, mas a maioria dos medidores de temperatura é tudo digital, ok? Como sensores nós temos aí termopares, termorresistor, RTDs, são alguns dos sensores de temperatura comumente utilizados em aplicações industriais. Geralmente a gente trabalha com a resistência, controlador de temperatura, relé de estado sólido, CLP. O controle preciso da temperatura é essencial para processos que envolvem reações químicas, geração de vapor, fusão de metais e muito mais.
A integração automática, que envolve dados de temperaturas, são transmitidos a sistemas de controle que ajustam aí válvulas, né? Aquecedores e resfriadores também, ok? Medição de pressão agora. Tá vendo o manômetro aí que eu falei para vocês? Ele tem tanta medição em PSI, esse caso aí, né? E também em quilopascal, ok? O monitoramento e controle preciso aí da pressão são fundamentais para a segurança e eficiência de muitos processos industriais, como a geração de vapor e transferência de fluidos. Nesse caso, quando você tem um compressor, o compressor ele trabalha aí com uma válvula de controle que a gente chama de termostato lá, né? Certo? Ele trabalha com a parte aí, né? Com a parte de pressão. Por exemplo, você regula 10 bar, aí vai chegar até esse valor de pressão e ele vai desligar automaticamente o compressor. Ele tem um relézinho que ele vai abrir, vai desligar o compressor. Se a pressão baixar desse valor que você estipulou, vai fazer o quê? Ele vai pegar aí, né? Acionar novamente o compressor, ok? Nós chamamos, no caso de temperatura, termostato, no caso do compressor, chamamos de pressostato, que é através da pressão, né? Ok? Tecnologia de sensores, nós temos manômetro, transistor de pressão, sensores, né? São alguns dos tipos mais utilizados para medir a pressão em ambientes industriais, ok? Monitoramento contínuo, monitoramento constante da pressão permite detectar e prevenir problemas como vazamentos sob pressão, garantindo a integridade do sistema. Então, você imagina, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na indústria. Eu trabalhava na indústria, que a gente tinha um robô que fazia empacotamento, né, dos produtos, de 7 em 7 até o farginho de 14 produtos. Nesse caso, todo acionamento era com cilindro, parte eletropneumática. Nessa parte eletropneumática, então você imagina que nós temos várias conexões de mangueiras, né, de pressão. Nesse caso, se tiver um pequeno vazamento, pode atrapalhar o processo de fabricação, né, do produto lá, no caso do robô, era empacotamento, ok? Sistemas de controle. Sistemas de controle, nós temos aí, ó, sensores que coletam os dados sobre as variáveis do processo, como nível, vazão, temperatura e pressão, ok? O nível, no caso, um tanque de cozimento, nós temos aí um nível do nosso produto, né? Indicando ali o sensor de nível alto e o sensor de nível baixo. A vazão, você imagina que temos uma tubulação tanto para encher esse tanque, como também para esvaziar esse tanque também, ok? Temperatura, você imagina que chama-se tanque de cozimento. Então, ali do lado, tem um banco de resistência que vai aquecer o produto, fazendo aquela parte de pasteurização que eu falei para vocês. E também temos aí o sensor de temperatura, o controlador de temperatura, que você vai regular a temperatura de acordo aí com, né, o seu produto, né, seu processo de fabricação. E atuadores executam as ações de controle, como abrir e fechar válvulas e ligar e desligar os motores. Aplicações industriais. Nós temos aí aplicações manufatura, petróleo, gás, energia, química, monitoramento e controle de processos de fabricação para garantir a qualidade e eficiência. Petróleo e gás, nós trabalhamos com várias, porque é bastante sério, né? Petróleo e gás. Medição e controle de variáveis críticas em plataforma, né? Fica lá no meio do mar, lá, né? Tubulação de alta pressão, né? Críticas em plataformas de perfuração, né? E refinaria. Energia, instrumentação e automação de usinas de energia para maximizar a produção e segurança.
Química, medição de precisa, né, de variáveis em processos químicos complexos para garantir a qualidade da produção. Aqui, nessa pequena e rápida apresentação, né, nós temos aí, né, que a instrumentação e controle desempenham um papel crucial na automação e otimização dos produtos, processos industriais, permitindo o monitoramento, regulação precisa de variáveis como nível, vazão, temperatura e pressão. Essa tecnologia é fundamental para garantir a eficiência, segurança, sustentabilidade das operações em diversos setores, né? Desde a manufatura até a geração de energia. Então, nós temos aí vários produtos, vários, né, processos de fabricação que trabalham com essa parte de instrumentação e controle. A parte de instrumentação e controle, você imagina que nós temos vários instrumentos para medir nível, pressão, vazão, né, temperatura, que é o mais solicitado na indústria hoje em dia, pessoal. Hoje não tem como você ir para a indústria e não está trabalhando com essas variáveis. Por exemplo, a maioria das indústrias, tudo trabalha, vai depender da indústria que vai trabalhar. Mas, dando exemplo aqui no estado de Goiás, a maioria tudo tem sistema de pressão com a parte pneumática e eletropneumática. Nessa parte de pneumática e eletropneumática aí, você imagina que tudo trabalha com ar comprimido e nós temos mangueiras, né? Com um sistema de pressão, que é 6 bar, né? Ok? Que podemos estar trabalhando aí no processo de fabricação. Processo de fabricação desses robôs aí que vocês estão vendo aí, ó. Ok? Certo? Aí, partindo para a parte de, falei sobre pressão, né? E sem dizer que na indústria também temos aí acionamento de cilindros, que vai avançar e recuar, cilindro rotativo, né? Acionamento de válvulas, controles de acionamento, né, dessas válvulas. E temos também a parte agora de temperatura. A parte de temperatura eu já citei para vocês. Depois você faz uma pesquisa aí. Injetor e sopradora, ok? Certo? Processo de fabricação de garrafas aí, ok? Certo? E aí, essa pressão é tão interessante que ela pode ter uma variação na qualidade do produto. Por exemplo, quando você for comprar um refrigerante, por exemplo, um médio, né, que a gente chama, você vai notar que nós temos uma garrafa PET, que é o pré-forma, que eu falei para vocês, e temos a de vidro. A qualidade do produto, né, de vidro é maior. Não sei se você já notou isso. Por que que é maior? Porque ele suporta, o vidro suporta uma pressão maior e aí a qualidade do produto fica melhor. Agora, de plástico, não. Se você colocar uma pressão bastante elevada no seu processo de fabricação, vai acontecer o quê? Pode danificar aí, né, o recipiente, né, que é a sua garrafa, ok? Já falei sobre a pressão, sobre temperatura. Vamos falar um pouco aí sobre vazão. Vazão, sem... pensa o seguinte, um processo automatizado, pessoal. Você imagina que eu tenho um tanque. Aí, quando vai encher esse tanque, né? A bomba d'água vai puxar a água lá, né? Chocolate, o líquido, né? E encher o tanque. A gente coloca para encher rápido. Aí o líquido vai assim, ó. Quando vai chegando próximo do topo, o que que a gente faz? A gente diminui a velocidade do inversor de frequência. O inversor de frequência ele controla a velocidade maior ou menor do motor elétrico. E aí, o líquido ou a água, né, vai ó, fazer isso aqui, ó, até estabilizar. Chegando no sensor, para identificação do sensor, mais tranquilo. Essa parte nós chamamos de multispeed, ok? Que são várias velocidades aí que você pode estar trabalhando no seu sistema de
a automação. Então, eu falei sobre a parte de pressão, sobre nível, né? Sobre vazão, né? Onde você vai estar aqui, ó, na sua sala, ó, tendo que falar sobre. Deixa eu ativar aqui o. Aí, ó. Então você tem que estar falando sobre o nível e vazão, temperatura e pressão. Pessoal, e quando é que vai acabar aqui a nossa UC aqui, ó? Vai acabar dia 29/10. E aí nós temos aqui a aula até o dia 29/10. Mas não deixe para o último momento sem enviar sua atividade. Esses fóruns aqui, pessoal, ó, eles são super fáceis de estar trabalhando. Neste caso, nós temos aqui, ó, nível e vazão, como eu já falei para vocês, temperatura e pressão. Vou falar aqui novamente sobre nível e vazão. Então, neste caso aqui do fórum, você tem que deixar a sua opinião, né? Falando aqui sobre as medições de nível e vazão. Então, aqui, ó, embora tenha aí conceitos simples, né? Que exigem algumas vezes métodos, né? E procedimentos aprimorados, nível e vazão são variáveis importantes na indústria, não somente para o exercício do processo de fabricação, né? Mas também para fim de cálculos de custo e levantamento. Na indústria se requer medições tanto de nível de líquidos como de sólidos. Para facilitar a compreensão, costuma-se definir nível como sendo a altura do conteúdo, né, que no caso seria um líquido ou sólido, de um reservatório, que poderá ser um líquido ou sólido, né? E vazão é a rapidez com o qual o volume aí, né, escoa. Com base nesses conceitos e conteúdos disponíveis, façam uma pesquisa sobre medidores de nível e vazão. Então, por exemplo, você vem aqui, ó. Eu baixar aqui, ó. Aí você vai lá, ó. Medidor de nível e vazão. Então aqui ele está falando aí, ó, os medidores de nível e vazão são instrumentos que medem diferentes propriedades de líquidos e gases, sendo fundamentais para a indústria, ok? Então ele vai mostrar aqui para vocês vários medidores de vazão, tá vendo? Líquido. E aqui você pode clicar em foto, ó, imagem. Ele vai estar mostrando aí, ó. Por exemplo, ó. Vamos lá, ó. Então nós temos aqui nosso reservatório. Temos aqui um transdutor ultrassônico. Temos aí um transmissor indicador de nível, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um processo mais automatizado com alta tecnologia, tá, pessoal? Esse é um sensor ultrassônico. Sensor ultrassônico, você coloca em cima do tanque, né? Além dele medir ali a altura do líquido através da parte sônica, né? Ele também vai indicar, por isso que a gente fala que é um transmissor indicador de vazão, de nível. Porque aqui ele vai indicar para você aqui o produto, ó, a altura do produto. E aí, ó, temos a parte de emissão e retorno. Esse aqui, né, o nosso reservatório. Aí, ó, nós temos também, esse aqui é o medidor de nível ultrassônico, de alta tecnologia. E temos também medidor de vazão tipo turbina.
Medidor de vazão tipo turbina. Você pode falar sobre ele aqui, ó. Esse medidor de vazão tipo turbina, ele é conectado na tubulação e ele vai medir líquidos e gases, ok? Certo? A alimentação dele aqui, se eu não estou enganado, é 24 volts, né? 24 volts, ele tem aí o sinal de 4 a 20 miliamperes, ok? Certo? Esse aqui, então, é um medidor de vazão tipo turbina. Temos aí um indicador de painel com entrada digital, medidor de vazão tipo turbina, módulo de aquisição de dados, rotâmetro para líquidos, rotâmetro bastante utilizado. Você imagina que você tem aí um tanque de aço inox, você não consegue enxergar dentro do tanque. Como você não consegue aí enxergar dentro do tanque, aí o que, que a gente coloca lá dentro do tanque? Coloca esse medidor do nosso rotâmetro, onde ele, conforme vai subindo o líquido aqui, ó, ele vai subindo aqui, ó. Entendeu? Conforme vai baixando, ele vai baixando também. Então, é um produto, né, um instrumento de alta tecnologia que você está trabalhando aí na parte de automação industrial, né, que é o medidor de vazão. Esse medidor de vazão aqui, né, ele pode estar trabalhando aí com alta tecnologia. Esse é o medidor de vazão tipo turbina, líquidos e gases. Pessoal, esse medidor aqui, ó, ele é bastante utilizado na indústria. O pessoal Alan trabalhava com ele. Nessa parte, você imagina que ele fica na tubulação, ok? Os medidores tipo turbina operam no mundo inteiro como um método confiável, né? E rentável para obter medições, né? Precisa de vazão, ok? Seu projeto fora desenvolvido para maximizar o rendimento e minimizar aí a queda de pressão. Possui também saída de pulso linear, né, de alta frequência, que contribui para a diminuição da incerteza de medição. Então, isso aqui é um ótimo instrumento, um ótimo produto que, com certeza, se você for na indústria, você vai encontrar esse cidadão aqui, ó. Esse aqui é um medidor de vazão tipo turbina, bastante utilizado, viu? É o tipo turbina, o rotâmetro, o ultrassônico, né? São bastante utilizados. E aí, além de você fazer essa pesquisa, você pode estar trabalhando aí, ó, que são transmissores, né? E aqui, ó, você tem, por exemplo, válvula controladora, controladora de pressão. Válvula controladora de pressão. Aí nós temos aqui, ó. Tá vendo, não? Aqui nós temos válvula controladora de pressão. Ó, válvula de controle de pressão. Temos aqui manômetros para medição, válvula reguladora de pressão, com manômetro. Regulador de pressão que você regula a pressão aqui em cima, ó. Você gira para a direita ou para a esquerda. Tá aqui um sistema aí, ó. Tem uma válvula reguladora de pressão, né? Que é aqui que você vai girar para a direita ou girar para a esquerda, ok? Certo? Onde você vai fazer uma pressão aí, né? Fazer uma medição bem mais precisa, ok? Isso que é bastante utilizado no mercado. Tá, válvula redutora aí, né? E regulador de pressão e temperatura. E aí, aqui, ó, você pode colocar aqui, ó. Por exemplo, na parte de sopradora, né? Dura de garrafa PET.
Então temos várias sopradoras aqui, ó. Série de fabricação das garrafas, tá vendo? Depois eu vou colocar esses vídeos para vocês, tá bom? Certo? Colocar só parte de vídeo para não dar problema. Então temos aí os nossos processos de fabricação aí, tá vendo? E aí você vai ver que no processo de fabricação nós temos, por exemplo, um molde, né, que vai fazer o acionamento. E temos também a nossa preforma. Para a fabricação aqui, ó, nós temos garrafas, né? A preforma aqui, ó. Aqui da Home. Vamos ver aqui se pode cortar aqui o som, porque senão eles pegam e bloqueiam o vídeo. Então, tá vendo a preforma aí, ó? Essa é a preforma que eu falei para vocês, ó. Tá vendo aí? Passa pelo sistema de aquecimento, né, que eu falei para vocês. E aqui é o molde, ó, tá vendo? O molde, ele tem ali, ele é geladinho, né, que nem eu falei para vocês, né? Aí tem um choque térmico. Ó, o choque térmico, na hora que a sopradora pega e injeta a pressão, bate nas paredes do molde e forma a garrafa que vocês conhecem. Tá vendo aí? Então, voltando aqui para nós. Falei para vocês então sobre os nossos fóruns, né? Certo? Ok? Nós temos então que desenvolver aí, se você está assistindo essa aula gravada, chegou por agora, eu falei sobre a parte do fórum 1, que é nível e vazão. Falei sobre o fórum 2, que é temperatura, e o fórum 3, que é pressão. Ok? Além disso, você tem um simulado do SAEB para estar desenvolvendo e fazendo. Ok? Qualquer dúvida, você pode mandar sua mensagem aqui, tanto na plataforma ou no WhatsApp para o professor Alan. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tenha uma ótima semana. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.